Começa com algo pequeno. Sempre começa com algo pequeno. Uma piada com veneno embutido que você deixa passar porque não quer parecer sensível demais. Uma decisão tomada sobre a sua cabeça sem que sua opinião fosse consultada. Uma mensagem deixada em leitura por dias, como se o seu tempo não tivesse valor suficiente para merecer uma resposta. Você sente o impacto no estômago primeiro, aquele peso específico, frio e compacto, que não é exatamente dor, mas também não é conforto. E então você faz o que foi treinado a fazer. Engole, sorri. Diz a si mesmo que é a pessoa maior nessa situação, que não vale o desgaste de um confronto, que as pessoas boas não fazem cena. Mas aqui está o que ninguém teve a honestidade de te dizer diretamente. Você não está sendo maduro, você está sendo barato. O desrespeito não é um acidente, é um processo de teste. O ser humano está constantemente, de forma consciente ou não, calibrando hierarquia, mapeando quem pode ser testado e quem não pode, quem responde ao teste com recuo e quem responde com firmeza. E cada vez que você engole para preservar uma paz que já foi violada pelo outro, você está passando no teste errado. Você está ensinando que o custo de te ultrapassar os limites é zero, que o território não tem dono, que pode-se entrar, tomar o que quiser e sair sem pagar nada. Maquiavel foi preciso sobre isso num contexto que ia muito além da política. Escreveu que no momento em que você é percebido como fraco, já foi conquistado, que a percepção de poder precede e determina o poder real, que nenhuma bondade, nenhuma explicação e nenhuma boa vontade compensam a ausência de fronteiras claras. Hoje vamos fazer uma cirurgia, não no comportamento dos outros, no seu, porque o desrespeito que você experimenta não é um problema externo que precisa de resposta externa, é um sintoma de algo que você está comunicando sem perceber. E quando esse sintoma for endereçado na origem, o problema desaparece sem que você precise declarar nada. Se inscreve no canal agora. Aqui, a psicologia do poder não é suavizada para ser palatável, é dissecada para ser útil. Como o desrespeito realmente funciona. O processo de infiltração que a maioria nunca mapeia. O desrespeito raramente se apresenta como agressão declarada. Raramente chega com um manifesto que anuncia suas intenções. Ele chega como teste, como uma sondagem cuidadosa da estrutura. Pense num engenheiro avaliando a resistência de uma ponte. Ele não destrói a ponte para descobrir o limite. Ele aplica cargas progressivas e observa onde a estrutura começa a ceder. O ser humano faz o mesmo em todo o encontro social, não necessariamente de forma maquiavélica e consciente, por instinto de mapeamento hierárquico, que informa automaticamente quem ocupa qual posição e como cada posição deve ser tratada. Um comentário ambíguo sobre uma escolha que você fez, uma interrupção no meio de uma frase sua sem pedido de desculpa. O ato de não incluir sua opinião numa decisão que te afeta diretamente. Cada um desses comportamentos é uma carga aplicada na estrutura, e o que acontece depois determina tudo. Se a estrutura cede, se você ri para aliviar a tensão, se você justifica o comportamento do outro, se você abaixa os olhos, o engenheiro registra o dado. Estrutura fraca nessa região pode aplicar mais carga, e a próxima carga chega um pouco mais pesada, porque o custo da anterior foi zero. Maquiavel descreveu um princípio que vai além da política e que aplica-se a qualquer dinâmica de poder entre pessoas, que quando a primeira violação é tolerada sem consequência, você sinaliza que toda a estrutura está disponível para a violação progressiva. O peso frio no estômago que você sente quando é diminuído não é timidez, é o instinto de sobrevivência sendo traído pela necessidade de aprovação. Você teme o desconforto imediato do confronto, mas não percebe que ao evitar esse desconforto agora, está garantindo uma guerra muito mais cara contra a própria autoestima ao longo do tempo. O desrespeito floresce exatamente no espaço entre a sua dignidade e o seu medo de ser percebido como difícil. E enquanto você habitar esse espaço, o teste vai continuar. A ilusão da disponibilidade. Porque estar sempre presente é o oposto do que você acredita que é. A maioria das pessoas carrega uma crença que parece virtude, mas opera como vulnerabilidade. A crença de que disponibilidade demonstra valor. Que responder rapidamente, estar sempre presente, ser o ombro constante e a voz que nunca falta, comunica importância e lealdade. O que essa crença não percebe é o que ela está comunicando no campo do poder, que o acesso não tem custo, que a presença é garantida, independente de como você é tratado, que não existe um limite além do qual o acesso seja retirado. Pense em 2 recursos no mercado. O primeiro está disponível em abundância. Qualquer pessoa pode obtê-lo a qualquer momento,
sem nenhum critério de acesso. O segundo é escasso, o acesso a ele é condicionado, nem todo mundo consegue, nem sempre está disponível. Qual dos dois o mercado trata com mais cuidado? A resposta é intuitiva. E a mesma lógica opera nas dinâmicas entre pessoas, quer queiramos reconhecer ou não. Quando você é excessivamente disponível, quando não existe nenhuma condição de acesso, quando as pessoas sabem que independente de como te tratem, você continuará presente, você comunicou algo que nenhuma conversa sobre respeito vai reverter. Que o custo do seu desrespeito é zero. Que a perda do seu acesso não é uma possibilidade real. Maquiavel documentou isso ao escrever que a familiaridade gera desprezo. Que quando o governante se tornava excessivamente acessível, perdia a autoridade que vinha da distância. Não porque distância seja arrogância, mas porque proximidade irrestrita remove a percepção de valor que a escassez cria. O respeito genuíno não é construído na presença constante, é construído na percepção de que a presença pode ser retirada, que existe um limite além do qual o acesso termina, que o custo de cruzar esse limite é real e permanente. Enquanto as pessoas ao redor souberem que não existe esse limite, não há nada que justifique o esforço de te respeitar. O abismo como instrumento. Porque a ausência de reação é mais devastadora que qualquer resposta. Existe uma dinâmica que opera em todo confronto e que a maioria das pessoas nunca mapeou. O agressor entra numa interação com um roteiro na cabeça. Ele sabe as réplicas que espera receber. Raiva, o que confirma que controlou o estado emocional. Defesa, o que confirma que invadiu o espaço psicológico. Qualquer forma de perturbação visível que confirma que o teste produziu resultado. O roteiro depende de que você interprete um dos papéis previstos. Quando você não interpreta nenhum deles, o roteiro colapsa. Imagine dois cenários diferentes. No primeiro, você lança uma bola com força total contra uma parede. Ela retorna com impacto correspondente. Existe troca de energia, existe ritmo, existe uma dinâmica onde o jogo continua. No segundo, você lança a mesma bola em direção a um espaço aberto sem fundo. Ela não retorna, não faz barulho, simplesmente desaparece. Você naturalmente recuaria, ficaria desconcertado, tentaria entender o que existe naquele espaço que absorveu completamente o que foi lançado. Esse é o poder da não reação aplicada ao desrespeito. O agressor lança o ataque esperando resistência que valide o impacto. Quando a resistência não vem, quando o silêncio se instala e o olhar permanece calmo, o ataque não encontra superfície. E sem superfície, não há impacto, não há resultado. O roteiro fica suspenso no ar sem nenhum personagem disposto a interpretá-lo. A técnica é precisa. Quando o comentário venenoso chegar, você não desvia o olhar. Não sorri para aliviar a tensão que pertence a quem criou. Não franze a testa revelando que chegou a algum lugar real. Você simplesmente observa, com a expressão de quem está estudando um fenômeno curioso. Deixa o silêncio existir por mais tempo do que seria confortável. Não para você, para quem atacou. E nesse silêncio, algo preciso acontece. As palavras que foram lançadas começam a ecoar de volta para quem as disse. Ele começa a ouvir a própria petulância, a própria insegurança disfarçada de superioridade. Você verá o desconforto se instalar progressivamente enquanto você permanece imóvel. Tentativas de recuar, de redefinir o comentário como brincadeira, de recuperar a bola que jogou no abismo. Mas você não vai devolvê-la. Você já ocupou a posição que Maquiavel descreveria como a do observador soberano, aquele que assiste o caos do outro sem que suas próprias fundações se movam 1 milímetro. Agora uma pausa. Se algo até aqui tocou naquele reconhecimento de que você tem sinalizado disponibilidade irrestrita e ausência de custo real para quem te desrespeita, escreve nos comentários agora. Escreve "Eu sou o soberano do meu silêncio", como declaração de que o teste mudou de resultado. De que a próxima sondagem vai encontrar algo diferente do que todas as anteriores encontraram. Escreve nos comentários agora. E se você quiser ir mais fundo e conhecer mais do nosso trabalho ou simplesmente nos apoiar, considera se tornar membro do canal. O botão está disponível abaixo. Lá postamos vídeos exclusivos e você também terá acesso a mais alguns outros benefícios. A névoa como resposta. Como concordar destrói o ataque melhor que qualquer defesa.
Quando o silêncio não é possível porque a situação exige resposta verbal, existe uma técnica que opera contra toda intuição. A maioria imagina que resposta eficaz a um ataque é o contra-ataque, ou pelo menos a defesa articulada que corrija a percepção distorcida. Ambas as respostas têm o mesmo problema fundamental. Confirmam que o ataque teve acesso ao território interno, que a opinião de quem atacou tem peso suficiente para merecer energia de resposta, que o tribunal que foi proposto é legítimo. Pense numa pedra lançada contra uma parede de rocha sólida. O impacto é real. A pedra pode lascar a rocha. O conflito tem tração. Agora, pense na mesma pedra lançada em direção a uma névoa densa. A pedra passa direto, sem resistência, sem impacto, sem nenhum resultado que valide o esforço de lançar. A névoa estratégica funciona através de um mecanismo específico. Em vez de resistir ao ataque, você concorda com a possibilidade contida nele de uma forma que retira completamente o veneno. Quando alguém afirma que você é arrogante, a resposta instintiva é a defesa, que gera a confirmação de que a opinião deles tem autoridade sobre a sua autoimagem. A resposta da névoa é diferente. Provavelmente sim. Tenho padrões elevados e raramente me desculpo por isso. Quando afirmam que você é estranho, a névoa responde: absolutamente. O ordinário nunca me interessou muito. O que acontece é preciso e devastador para quem atacou. Ao concordar sem defensividade, você retira a arma das mãos de quem a empunhava. O manipulador precisava de resistência para que o conflito tivesse impulso. A resistência é o que dá tração ao cabo de guerra. Ao soltar a corda, quem puxava cai desequilibrado. E ninguém parece mais ridículo do que alguém que perdeu o equilíbrio sozinho. Existe um nível mais profundo nessa técnica que vai além da resposta verbal. Em toda interação humana, existe uma disputa implícita sobre qual moldura vai prevalecer. Quem define os termos da realidade compartilhada naquele momento. Quando alguém te ataca com uma crítica ou insulto, está tentando impor uma moldura, onde ele ocupa a posição de juiz e você ocupa a de réu. Se você se defende, aceita o papel de réu e confirma a legitimidade do tribunal. Se você contra-ataca, ainda está dentro do tribunal proposto. A névoa destrói o tribunal inteiro. Ao responder com concordância calma e desapegada, você sinaliza que o julgamento deles não possui gravidade suficiente para criar um campo onde você precise se posicionar. É como se alguém comentasse sobre o azul da sua camisa e você simplesmente confirmasse: sim, é azul, sem carga, sem defesa, sem o mínimo investimento emocional no que foi dito. A crítica existe, você a reconheceu, mas não tem autoridade para definir como você se vê. E quando não tem essa autoridade, perde toda a função que o ataque pretendia cumprir. A retirada cirúrgica, o protocolo que transforma a ausência em consequência. A maioria das pessoas comete um erro específico quando decide que uma relação ou dinâmica precisa mudar. Tenta mudar através de palavras. Envia mensagens explicando como se sente. Tenha conversa sobre o que não está funcionando. Pede, às vezes implora, por respeito diferente. Esse erro tem um custo duplo. Primeiro, entrega o mapa das feridas para quem já demonstrou que não vai tratar essa informação com cuidado. Segundo, confirma que mesmo após o desrespeito, você ainda está investindo energia na relação, que ainda está presente, ainda disponível, ainda tentando. O que comunica é o oposto do que pretendia, que o acesso continua intacto, apesar do custo que deveria ter gerado. O protocolo da retirada cirúrgica opera de forma completamente diferente, sem declaração, sem cena, sem explicação que o outro vai distorcer. Apenas a remoção progressiva e silenciosa do que você oferecia. Atenção, disponibilidade, validação, energia, presença. Cada um desses elementos tem um valor que só se torna perceptível quando começa a faltar. As pessoas raramente percebem o peso do oxigênio até que começa a rarear. Maquiavel escreveu que os homens devem ser bem tratados ou completamente afastados, que posições intermediárias não produzem nada além de ressentimento acumulado de ambos os lados, que a clareza, mesmo que seja a clareza da retirada, é mais honesta e mais eficaz do que a permanência que tolera o que não deveria tolerar. Quando um limite é cruzado, o protocolo começa, não com confronto, com a redução gradual do acesso ao que você tem a oferecer. A disponibilidade que era imediata passa a ser condicionada. A presença que era garantida passa a ser seletiva. A energia que era distribuída livremente passa a ser alocada com critério. Se a pessoa que cruzou o limite notar o vácuo e perguntar se algo aconteceu, a resposta é precisa, sem drama, sem parágrafo explicativo, sem o mínimo investimento emocional na resposta. Estou direcionando a atenção para outras prioridades, nada mais.
Esse vácuo, criado silenciosamente e mantido consistentemente, produz um efeito que nenhuma conversa sobre respeito jamais produziria. A percepção de que o acesso ao que você tem é um privilégio, que pode ser concedido, que pode ser retirado. Que o custo de cruzar certos limites é real e tem consequências que persistem além do momento em que foram geradas. A linguagem do corpo como declaração de soberania. Antes de qualquer palavra ser dita, a posição já foi parcialmente definida. O corpo transmite informação sobre hierarquia, com uma consistência e uma precisão que a linguagem verbal raramente alcança. E essa transmissão ocorre independente da intenção, independente do que você acredita estar comunicando. O ambiente ao redor lê o sinal. Observe como os animais que não temem o ataque se movem, com lentidão deliberada, como se o tempo ao redor deles estivesse sujeito ao próprio ritmo, como se não existisse nenhuma ameaça suficientemente urgente para apressar o passo. Agora, observe os que estão sob pressão. Movimentos rápidos, olhar desviado, espaço corporal mínimo, como se tentassem ocupar o menor volume possível, sinalizando: não sou uma ameaça, não preciso de espaço, pode passar por cima. Você provavelmente reconhece esses padrões em outros. A questão é se reconhece quando são os seus. A engenharia da linguagem corporal soberana não é sobre poses calculadas diante de um espelho. É sobre a compreensão de que soberania interna produz sinais externos que precedem qualquer palavra. E esses sinais determinam como você será tratado antes de você ter a chance de dizer uma única sílaba. Movimento lento é luxo de quem não teme ser interrompido. Quando você se move com pressa em resposta à presença do outro, sinaliza que o tempo deles é mais valioso que o seu. Contato visual sustentado é declaração de posição, não a intimidação do inseguro que fixa o olhar para provar algo. A observação calma de quem está genuinamente presente e genuinamente sem medo. Imobilidade diante da agressão é o sinal mais poderoso disponível. Enquanto o agressor gesticula, eleva o tom, preenche o espaço com movimento, você permanece estático. Essa ausência de movimento comunica algo que nenhuma palavra comunicaria com a mesma eficiência, que a energia lançada contra você foi insuficiente para mover qualquer coisa real, que você não é um satélite que orbita ao redor do caos alheio. Ao controlar a fisiologia de forma consistente, você altera a dinâmica da interação antes de qualquer troca verbal, e frequentemente o desrespeito que estava prestes a ser testado morre antes de ser completamente articulado, porque o corpo já comunicou que esse não é um campo onde o teste vai produzir o resultado esperado. Empatia fria, a diferença entre entender e ser governado por. Existe um equívoco sobre o que a força emocional significa. A maioria imagina que a pessoa forte é a que não sente, a que eliminou a vulnerabilidade ao eliminar a capacidade de ser afetada. Essa ideia é incorreta e tem um custo alto. A força emocional genuína não é insensibilidade. É a capacidade de sentir sem ser governado pelo que sente, de entender o estado do outro sem ser capturado por ele, de processar o que está acontecendo com clareza clínica em vez de confusão emocional. Existe uma forma de empatia que funciona como armadilha, a empatia que funde, que diante do comportamento difícil do outro, começa a construir o caso de defesa dele dentro da sua própria cabeça. Ele teve um dia ruim, ela foi criada em um ambiente difícil, ele não teve a intenção de ferir. Ao fazer isso, você assume a função de advogado de quem acaba de cruzar os seus limites. Você gasta energia compreendendo e justificando o comportamento que deveria estar sendo endereçado com clareza. Existe uma alternativa que Maquiavel praticava como método de análise política: a empatia clínica, a capacidade de entender o que motiva o comportamento do outro sem ser capturado por essa compreensão, de ver o desrespeito como sintoma de algo na psicologia de quem o praticou, sem que esse entendimento produza conivência. O cirurgião entende a patologia que está diante dele, compreende a causa, o desenvolvimento, a estrutura do problema, mas não sente a dor do tumor. Não é movido emocionalmente pelo que está operando, simplesmente opera. Quando você aplica esse modo ao desrespeito, algo preciso ocorre. Você para de tomar o comportamento do outro como avaliação sobre o seu valor. Passa a vê-lo como informação sobre o estado de quem o produziu. Quem é verdadeiramente poderoso não precisa diminuir outro para se sentir alto. O desrespeito é invariavelmente o sinal de quem não encontrou outra forma de afirmar posição. Essa compreensão
não produz tolerância, produz indiferença clínica, que é mais devastadora para o agressor do que qualquer resposta emocional que você poderia ter dado. A integração da capacidade de ser implacável. Existe uma mentira específica que a socialização instalou e que tem custo real na sua capacidade de ser respeitado. A ideia de que a bondade é sinônimo de inofensividade, que o homem bom é o que esconde os dentes, que reprimir a capacidade de ser difícil, de estabelecer consequências reais, de ser genuinamente perigoso quando necessário, é uma qualidade a ser celebrada. Essa ideia está errada. A bondade só tem valor quando é uma escolha. E escolha pressupõe que existia a opção de não escolher. Um homem que não possui a capacidade de ser implacável não está sendo bom, está sendo impotente. E o mundo trata a impotência de forma muito diferente da bondade genuína. Jung descrevia a sombra como o conjunto de capacidades que foram reprimidas porque a socialização as rotulou como inaceitáveis. A agressividade, o egoísmo estratégico, a capacidade de impor consequências, e alertava que o que é reprimido não desaparece, passa a operar fora da consciência, frequentemente de formas muito mais destrutivas do que se tivesse sido integrado com consciência. A integração não significa agir com crueldade, significa saber que você possui a capacidade. Significa que quando você escolhe a gentileza, é uma escolha genuína feita a partir de uma posição de poder, não a única opção disponível para quem não tem alternativa. Existe um conceito que ilustra isso com precisão: o guerreiro no jardim. É radicalmente melhor ser um guerreiro cuidando de um jardim do que um jardineiro no meio de uma guerra. O jardineiro será dominado, o guerreiro terá paz porque todos ao redor sabem que o custo de perturbá-lo é suficientemente alto para não valer a tentativa. Quando alguém testa os seus limites, está farejando a presença ou a ausência dessa capacidade, está verificando se existe algo real por trás da estrutura ou se é apenas aparência que cederá com pressão suficiente. Ao integrar a capacidade de ser implacável, sem precisar exercê-la, você projeta algo diferente, algo que o ambiente percebe antes de qualquer palavra. A presença de alguém que escolhe a calma a partir do poder, não de alguém que permanece calmo porque não tem outra opção. Essa distinção é invisível na superfície, é absolutamente perceptível na forma como você é tratado. Aqui está o que este roteiro completo revela quando visto de cima. O desrespeito não é um problema dos outros, é um sintoma de algo que você está comunicando, através da disponibilidade sem custo, da reação que confirma que o teste funcionou, da linguagem corporal que sinaliza submissão antes de qualquer palavra ser dita, da explicação que entrega o mapa das feridas para quem já demonstrou que não vai tratá-lo com cuidado, da empatia que funde em vez de observar com clareza clínica, da bondade que não possui por baixo a capacidade de ser implacável quando necessário. Cada um desses elementos é uma forma de comunicação que opera independente das suas intenções, e o ambiente ao redor responde ao que é comunicado, não ao que você pretendia comunicar. A mudança que elimina o desrespeito não ocorre através de confrontos declarados. Ocorre quando o sinal que você emite muda, quando a disponibilidade passa a ter um custo real, quando a reação deixa de ser previsível, quando a posição é sustentada sem a necessidade de defesa verbal, quando a linguagem corporal comunica soberania antes de qualquer palavra, quando a empatia opera com clareza clínica, em vez de fusão emocional, quando a bondade existe como escolha a partir de um lugar que inclui a capacidade de não escolhê-la. Maquiavel não escreveu sobre crueldade. Escreveu sobre a clareza que só emerge quando você para de confundir submissão com maturidade. E quando essa clareza chega, quando o sinal muda, quando a estrutura comunica que tem custo real para quem tenta testá-la, o desrespeito não desaparece porque as pessoas se tornaram melhores. Desaparece porque o ambiente aprendeu que aqui o custo é alto demais para valer a tentativa. 3 coisas antes de encerrar. Se inscreve no canal agora, se você ainda não fez isso. Cada vídeo aqui é construído para desenvolver exatamente o tipo de clareza que esse processo exige. Aqui não pode ser fingida. Aqui só existe quando foi construída no comportamento consistente ao longo do tempo. Deixa o like neste vídeo, como declaração de que você apoia o conteúdo que vai onde a maioria não tem coragem de ir, para além do conselho de se impor mais, para a mecânica
mecânica real do que comunica soberania antes de qualquer palavra ser dita. Escreve "Eu sou o soberano do meu silêncio" nos comentários se ainda não escreveu, como marco do momento em que o teste encontrou algo diferente e de que o próximo agressor que tentar sondar a estrutura vai encontrar algo que não estava esperando. E se você quiser ir mais fundo e conhecer mais do nosso trabalho ou simplesmente nos apoiar, considere se tornar membro do canal. O botão está disponível abaixo. Lá postamos vídeos exclusivos e você também terá acesso a mais alguns outros benefícios. O desrespeito que você experimenta não é um crime cometido contra você. É informação sobre o sinal que você tem emitido, sobre o que o comportamento ao longo do tempo ensinou ao ambiente, sobre o custo real ou a ausência de custo de te ultrapassar os limites. A verdadeira tragédia não é ter sido desrespeitado. É perceber que em algum nível você ensinou que isso era possível. E a boa notícia é que o que foi ensinado pode ser desaprendido, não através de confronto declarado, não através de parágrafo enviado explicando como se sentiu, mas através da mudança consistente do sinal, da comunicação que começa antes de qualquer palavra, que diz, sem precisar verbalizar nada, que a estrutura aqui tem fundações reais, que o custo de testá-la é alto o suficiente para não valer a tentativa, que o acesso ao que existe dentro dessas fronteiras é um privilégio e que privilégio pode ser retirado. Quando esse sinal estiver completamente instalado, quando não for mais um esforço consciente, mas a expressão natural de quem você se tornou, o desrespeito não precisará ser eliminado. Ele simplesmente deixará de encontrar a superfície que precisava para existir.